E aí, jovens, tudo bem com vocês? Conta pra tia como está sendo a semana de vocês. A minha semana também está sendo ótima, está sendo maravilhosa, graças a Deus, e eu espero que a de vocês também. O vídeo de hoje, ele é como se fosse um complemento do último vídeo que eu gravei sobre namoro, que é Ore pelo seu casamento. Então, se você não assistiu, assista antes de começar esse vídeo. E eu também vou te pedir pra já se inscrever nesse canal, curtir, já compartilha para seus amigos assistirem junto com você e depois no final do vídeo você comenta o que você achou. No vídeo de hoje eu vou falar sobre aquelas famosas listas de namoro. Para quem não sabe, essas listas de namoro é quando você descreve para Deus a pessoa que você gostaria de um dia casar. Então nessa lista você coloca todas as características dessa pessoa, por mais absurdo que pareça. Deus, eu quero uma pessoa que seja alta, morena, do olho verde, com barba, que goste de comer fígado com arroz e beterraba e que o suco favorito dessa pessoa seja morango hortelã. Resumidamente é isso. Você coloca no papel ou, sei lá, num bloquinho de notas todas as características que você espera dessa pessoa. O hobby, a profissão dessa pessoa, e você começa a descrever ela pra Deus. E essa lista ela começou a ficar mais popular depois que alguns casais começaram a publicar no YouTube o testemunho do relacionamento deles. Então, algumas pessoas falavam que eu descrevi pra Deus numa lista todas as características que eu queria dessa pessoa e Deus enviou justamente a pessoa que ela descreveu na lista, mesmo antes dela conhecer a pessoa. Então algumas pessoas começaram a adotar isso e a lista foi ficando popular. Só que muitas pessoas começaram a criticar essa atitude porque, sei lá, começaram a falar que os jovens de hoje estão muito perfeccionistas, né? E colocando sempre uma pessoa ideal. E às vezes acaba nunca achando alguém e se decepcionando. Então nesse vídeo eu resolvi falar pra vocês sobre o que eu acho dessa lista. Será que eu tenho uma lista? Não sei, vamos ver. Particularmente eu acho que essa lista não seja algo errado, que não seja nada demais fazer uma lista. Eu tenho uma lista, eu falei pra Deus o tipo de pessoa que eu queria. O problema é quando você pega a sua lista e faz dela uma verdade universal pra você. Então tudo, exatamente tudo, nem que seja uma vírgula que foge da lista, é algo que é de Satanás querendo atrapalhar a sua vida com Deus e, enfim, colocar um laço enorme na sua vida, blá blá blá. E não, gente, nem sempre as pessoas vão vir exatamente da maneira como você descreveu, exatamente da maneira como você pediu. Não é errado você colocar diante de Deus os seus desejos, os seus anseios. A Bíblia fala que a gente tem que apresentar as nossas vontades para Deus, que Deus precisa conhecer o que está aqui dentro. Só que essa lista é como se você jogasse uma indiretinha para Deus. É tipo você falando assim, Deus, ó, tá aqui. Eu quero uma pessoa assim, assim, assado. Mas isso é o que está no meu coração. Contudo, que seja feita a tua vontade. Então a sua lista ela é um desejo seu, mas pode ser que a de Deus seja muito maior e muito melhor. Tá, Bianca. Mas, e se eu colocar diante de Deus uma pessoa, aparecer completamente o oposto e eu não saber se essa pessoa é ou não é da vontade de Deus? Por isso que nesse vídeo eu trouxe uma coisa que eu fiz. De verdade, eu não sei se alguém fez isso. Eu acredito que sim, né? Porque esse mundo é tão grande. Mas isso foi uma coisa que eu fiz. Quando eu aprendi esse negócio da lista, eu fiz a minha lista, que não é essa, por sinal, tá? Não se assustem. Eu então apresentei a minha lista diante de Deus. Mas eu orei e eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade e que o Senhor me ajude a estar atenta pra entender a sua vontade. Porque não é só a vontade de Deus ser feita, mas é a gente saber que ela está sendo feita. Entenderam? Então, pra facilitar todo esse processo de, poxa, eu apresentei pra Deus uma pessoa, mas veio outra, eu coloquei 4 tópicos da minha lista que são imutáveis. E deles eu não abro mão. Então eu falei pra Deus, eu falei, Pai, essas características são completamente físicas e ela sim pode mudar. Mas se uma pessoa me aparecer sem um desses 4 tópicos, então eu vou saber que não é da tua vontade. Então eu vou falar pra vocês, eu vou me expor aqui quais são os 4 tópicos essenciais e imutáveis da minha lista. 1. Eu quero uma pessoa que seja muito, mas muito apegado mesmo à família, que honre os pais. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não são tão ligados emocionalmente assim com a família, né? E eu não, eu gosto de estar sempre junto com a minha família. Então eu falei, eu quero uma pessoa que ama estar em família.
Segundo tópico que eu falei é que eu quero uma pessoa que ame mais a Deus do que eu. Pode ser loucura, mas eu falei pra Deus que eu queria alguém que fosse completamente apaixonado por Ele. E que isso me fizesse me apaixonar por essa pessoa. Terceiro tópico da minha lista. Eu falei pra Deus que eu queria alguém que fosse extremamente comprometido com o Evangelho. Porque um dia, no meu quarto, eu orei e eu falei que eu não queria viver nada menos do que o Evangelho na minha vida. Então eu preciso de alguém que me acompanhe nisso. Se um dia Deus virar pra mim e falar, Bianca, eu preciso que você mude pra outro país, porque lá eu vou te usar, eu vou mudar pra outro país. E eu preciso de alguém que viva isso junto comigo. E o quarto e último tópico da minha lista, que é o menos importante, foi que eu falei pra Deus que eu queria sim uma pessoa que se importasse com finanças, porque eu me importo. Então eu sempre tô estudando sobre o que é ativo, passivo e essas coisas. Então eu também quero uma pessoa que se importe com isso, uma pessoa que queira, sei lá, ser empresário ou essas coisas assim, porque isso é importante pra mim. E como área financeira, ela é muito importante na vida do casal, eu preciso que o meu esposo ele esteja em união com esse pensamento. Eu falei pra Deus que se essa pessoa aparecer sem um desses tópicos, então eu vou saber que não é da vontade de Deus. Mas isso não tem nada a ver com a característica física dessa pessoa. Por exemplo, eu disse pra Deus que eu queria alguém do olho claro. Mas se porventura Deus me apresentar uma pessoa que é completamente o oposto das características físicas que eu coloquei, mas tiver esses 4 tópicos, então eu vou saber que é da vontade de Deus. Assim, gente, você não faz a sua lista uma verdade universal para satisfazer o seu próprio desejo. Entendeu? E ao mesmo tempo você cria uma lista que também não tem nada a ver com características físicas e superficiais de uma pessoa, mas que está diretamente ligada com o desejo de Deus. Esteja atento para ouvir a voz de Deus e não a sua. Faça sua lista porque a Bíblia fala que a gente deve expor para Deus aquilo que a gente deseja, mas esteja atento para ouvir o que Deus quer para você. E um dia, meu amor, essa pessoa vai chegar e vai aparecer e você vai amar ela e vocês dois vão casar e vão ser felizes para sempre. Ai, que lindo! É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tomara que não fique muito grande esse vídeo. E eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Não esquece de comentar o que você achou. E se você já teve alguma experiência, às vezes você já casou, já tá noiva, comenta aqui embaixo. Ah, eu esqueci de avisar que agora nós temos os 2 vídeos na semana, na terça e na sexta, às 6h30. Tchau!